Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite para vocês, tudo bem, gente? Amém. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma bênção poder ministrar em meio a amigos, em um ambiente tão familiar. Quando eu estava vendo o vídeo do trabalho que foi feito desde o início do ano com vocês, me tocou muito. Estava falando com a minha esposa, porque dá para ver que existe um espírito de família, de uma igreja que cresce unida, que cresce compartilhando, que chora junto, que se alegra junto. Que bom estarmos hoje aqui. Eu tenho certeza que hoje Deus vai te marcar. Ele vai usar a tua fé para trazer cura para esse local essa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Léo e da pastora Raquel. Deus abençoe, meu querido pastor e amigo. Pastor Léo e eu, nós temos, além do chamado, além de algumas coisas em comum. Eu tenho 4 filhos, ele 6. Eu vim aqui para ter uma mentoria dele de como chegar lá. Então, sentado ali só, eles têm 10 crianças já representadas. Mas Deus nos uniu, além do propósito ministerial de servir a sua igreja, o seu reino, eu lá e no Brasil, ele aqui. Mas o pastor Léo também, ele, com a sua generosidade, ele ajudou com a sua sementeira a plantar sementes de bênção e transformação na vida de crianças, junto com um dos projetos que Deus me deu. E agora ele também participa e anda junto conosco, que é o 3 Palavrinhas. E o projeto, a expansão que o 3 Palavrinhas tem aqui para os Estados Unidos. Crianças e milhões de crianças já estão sendo impactadas no Brasil e agora nos Estados Unidos por causa da fé, da ajuda, da generosidade desse homem de Deus e da sua família. Muito obrigado por acreditar nesse projeto. E no céu veremos a amplitude dele, mas já na terra dá para ver aquilo que Deus está fazendo através desse projeto. Muito obrigado por acreditar em tudo isso. Eu quero estender esse abraço para a pastora Raquel e para as suas, olha que bonito, meia dúzia de filhos. A gente pode falar dos filhos em dúzias, gente. Deus abençoe a vida de vocês e dessa frutífera igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida de amigos, né? Que é o pastor Rogério e a Suênia. Não são só amigos de ministério, mas amigos de conversa, de bate-papo, sempre presente onde estivemos. Eu sou nascido no Amazonas, depois mudei para Belém do Pará, onde meu pai e minha família hoje servem a igreja mãe da Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro. Estando no Rio, por 16 anos vivi lá. Foi onde acho que conhecemos e nos aproximamos. E Deus nos deu uma aliança, um laço de amizades tão gostoso que se estende até hoje. Mesmo na distância, estamos aqui por causa desse laço de amizade. E olha que interessante, o mesmo local que eles estão servindo e dedicando a sua vida a Deus, é em pessoas que também acreditaram no projeto de 3 Palavrinhas. Você percebe que Deus, ele faz alianças com pessoas que amam o reino. E pessoas que amam o reino são conectadas pelo reino. Deus vai juntando a gente com pessoas que fazem a diferença, que acreditam na união do povo de Deus aqui na terra. Então eu fico tão feliz em ver essa união. E eu quero estender o meu abraço a esses amigos, esse casal de amigos, o pastor Rogério e a Suênia. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês, a minha casa ama vocês. Você sabe muito bem disso, né? Se o pastor Rogério não estivesse aqui, com certeza ele estaria lá em São José dos Campos com a gente, eu sei disso. Ele tem um coração, um coração por aquela cidade. Quero louvar a Deus pela irmã Kézia, que estava aqui também louvando. Deus abençoe a sua vida. E claro, pela minha esposa que está aqui, gente, a Nayane. Ontem nós completamos 15 anos de casado. E a gente veio comemorar nosso aniversário de casamento aqui com vocês. Então eu estou muito feliz. A gente trouxe a nossa filhinha, a Sofia. Vocês estão ouvindo ela, papai, papai. Quando eu não respondo papai, não é porque eu estou ignorando ela, porque eu estou esperando a melhor parte. Quando ele fala papai, filhinha, a quarta, a raspinha do tacho, veio com a gente nessa viagem para servir essa igreja. E eu tenho certeza que amanhã, minha esposa, nos outros dias, estaremos aqui também servindo junto com vocês, dando glória junto com vocês. Então, muito obrigado pela receptividade e generosidade de nos ter aqui junto com vocês. Deus colocou no meu coração, nessa noite de abertura, e para mim é uma grande responsabilidade, estar numa conferência de mulheres, de grandes pregadores, de pessoas abençoadas, e eu ser um homem iniciando isso. Mas o que me trouxe alento foi quando a pastora Suênia chamou o pastor Rogério e falou: vem aqui, meu amor, vamos se ajoelhar que nós dois vamos representar as mulheres aqui da igreja. Falei, pronto,
Um homenzarrão desse está representando as mulheres da igreja? Eu posso então pregar aqui para as mulheres. As irmãs recebem essa ministração? Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Eu vou falar sobre uma mulher que vai até Jesus e ela tem a resposta da cura que ela busca. Mas para mim o mais bonito, e eu acho que é uma palavra muito pertinente para a abertura dessa conferência, é que a mulher que nós vamos ler e analisar alguns ensinamentos, ela não busca cura para si. Jesus, quando ele cura as pessoas, ele sempre vai atribuir a cura à fé das pessoas. Vai porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai porque seja feita conforme a tua fé. Em poucas instâncias, Jesus não apenas atribui a fé, mas ele quantifica a fé. Jesus quantifica a fé dessa mulher quando ele fala, grande é a tua fé. Em outra ocasião que Jesus quantifica a fé, é daquele centurião, que ele fala, olha, o meu servo está em casa, está enfermo. Aí Jesus fala, então vamos lá para casa. Ele fala, não precisa ir, basta uma palavra da tua boca e ele vai ser curado. Jesus fala assim, nunca vi uma fé tão grande em Israel. Às vezes que Jesus não apenas cita a fé, mas quantifica a fé, é quando pessoas buscam Jesus não para uma cura para si, mas para uma cura para alguém. Nessa conferência Curadas, Deus não tem cura apenas para você que está aqui. Deus quer entregar para você uma cura para alguém que está na sua casa. Quem sabe está lá no Brasil. Eu não sei quem você precisa de intervenção, mas existe cura essa noite. Quem sabe ela não se manifesta aqui nesse local. Eu lembro de uma ministração, uma pregação do pastor Rogério, quando ele falou lá em São José dos Campos que a igreja estava orando por Pedro que estava na prisão. Lembra dessa pregação, meu amigo? Isso marcou meu coração, porque um anjo desce, não onde a igreja está orando, mas não no local onde a igreja está reunida, mas no local onde a igreja está pedindo. Então, quando o anjo vem trazendo a resposta do Senhor dos céus, ele não desce na igreja, ele desce na prisão. Eu vim avisar para você nessa noite, que ele pode descer lá na tua casa. Eu não sei onde está o alvo da oração, da cura que você precisa. Pastor, eu vim aqui para a conferência Curados, mas eu não preciso, mas eu tenho certeza que existe alguém que Deus já colocou no seu coração, que precisa de um toque, de uma intervenção divina. Hoje é noite de cura, e se você crer, dê um glória a Deus para o Deus que cura está aqui nessa noite. Mateus capítulo 15, versículo 21 e em diante. Vamos na leitura, eu vou ler na versão NVI. Está escrito assim, ó. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu para a moça, para a mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos? Aí ela disse, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Deixa eu dar uma rápida introdução para você entender um ponto interessante daquilo que essa mulher faz. Essa mulher, ao chamar a atenção de Jesus, exclamando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, essa mulher está adorando a Jesus. Adoração não é só quando a gente canta. Louvor e adoração significa dar valor. É quando eu reconheço que existe algo poderoso em alguém. Então, ao reconhecer aquilo que Jesus carrega e citar isso de maneira audível, como essa mulher fez, ela está adorando ao Senhor. E a adoração, talvez você estranhe esse conceito inicial que eu vou apresentar, mas a adoração é uma linguagem de amor.
que Deus tem. Eu não sei se vocês, como casal, já leram, mas existe um livro que é extraordinário, para a gente ter um autoentendimento, entender também a esposa, o parceiro com que nós nos relacionamos. Tem um autor chamado Gary Chapman, e Gary Chapman escreveu um livro, As Linguagens do Amor, e dentro desse esbojo desse livro, que ele fala é: linguagem do amor não é apenas a forma que a gente recebe um afeto de alguém que a gente se relaciona, mas é a forma como a gente se identifica de entregar um afeto ou um amor a alguma pessoa. O que ele vai abordar, e isso é importante para a nossa vida espiritual, é que cada pessoa tem uma forma de dar e expressar amor, mas cada um de nós tem uma forma de receber amor. Por exemplo, a Nayane, ela sabe que se ela preparar uma boa comida, homem é agradado pela barriga. Então, quando mulheres preparam uma boa comida para o homem, nós nos sentimos amados. Então, às vezes, eu gosto de cozinhar, e ela chega, eu faço uma comida, eu sou do norte, gente, então eu faço um tambaqui na brasa, eu preparo um açaí com farinha e camarão seco. Quem pode dar glória a Deus pelo camarão seco no açaí? Eu sei que tem gente estranhando, pastor, camarão seco, esse é o original, né, pastor Rogério? Não tem leite condensado, não tem leitinho, não tem marshmallow, tubetes, não tem chocoballs, não tem essas coisas. Quando eu preparo e eu entrego para ela, ela não valoriza tanto. Por quê? Porque essa não é a linguagem do amor da minha esposa. O que eu aprendo com isso? Que não é porque eu expresso amor a ela que ela vai se sentir amada. Eu preciso entender qual é a forma que ela deseja receber. Porque a forma que ela deseja receber talvez não faça diferença para mim, mas faça diferença para ela. Então, às vezes, eu tenho que fazer algo que para mim não é tão importante, mas que para ela a faz se sentir valorizada, porque aquela é a linguagem de amor dela. Por exemplo, ontem essa mulher me deu uma aula de entendimento de linguagem de amor. Nós completamos 15 anos de casados, 4 filhos. Pensa numa vida preenchida, uma vida cheia de desafios, mas cheia de vitórias. Quando a gente chega na noite de 15 anos de casado, que é para a gente sair, ter um jantar romântico, eu olhei assim na internet e falei: amor, estou aqui em Boston, que é a cidade que ela cresceu, e hoje à noite, a gente faz 15 anos, né? Tu está cansada, amor? Ela: por que você está perguntando isso? Eu falei: porque tem jogo do Boston Celtics, amor. Mas a gente faz 15 anos de casado, né, meu amor? Eu sei, meu amor. Mas não seria romântico a gente ir lá no TD Garden e lá a gente expressar o amor um para o outro? Veja, ela abriu mão do desejo dela de sair para jantar e me acompanhou para assistir o jogo do Boston Celtics ganhando do Washington Wizards em 15 anos de casado. Para ela, eu vi ela olhando assim, ela não entendia nada. Ela com a Sofia, e a Sofia gritando: papai, amor, para tudo que é lado. E eu todo feliz e alegre. Nós fomos com os primos, um casal de primos dela, e eles estavam assim: gente, o André está empolgado, o André fica falando alto, o André fica expressando. Por quê? Aí ele falou: porque ele está feliz. Então, quando ela entende a minha linguagem do amor e me dá o que me faz se sentir amado, ela recebe um André diferente. Ontem eu estava feliz, ontem eu estava falante, ontem eu estava sorridente, ontem eu estava alegre. Geralmente eu sou mais calado, eu sou mais pacato, eu sou mais tranquilinho, mas ontem, gente, eu estava efervescente naquele título. Por quê? Porque ela preencheu a minha linguagem de amor. E quando ela preenche a minha linguagem de amor, ela recebe um André que ninguém recebe. De igual modo, porque o negócio foi maravilhoso, glória a Deus, ontem. Quando eu preencho a linguagem do amor da minha esposa, eu recebo uma Nayane que ninguém recebe. Com Deus não é diferente. Deus tem uma linguagem do amor. E é muito fácil a gente ver qual é a linguagem do amor de Deus. A linguagem do amor de Deus é a razão que Deus tirou o povo do Egito e levou ao deserto. Depois você abre a sua Bíblia, quando Deus chega até Moisés e fala: Moisés, vai até o Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E ao ouvir o clamor do meu povo, eu vou os libertar para levá-los ao deserto, para que eles me adorem. A razão que Deus libertou o povo no Egito não é só porque o povo estava sofrendo naquele local, é porque Deus queria receber o que move o coração dele. Ele falou: vai lá e liberta eles das mãos de Faraó, porque eu quero que eles venham me adorar e louvar no deserto. A adoração é a linguagem do amor de Deus.
E quando nós entendemos isso e nós praticamos, nós recebemos um Deus que outras pessoas não recebem. Que é isso, pastor? Quando Deus chega para Caim e Abel, ele fala: eu quero um sacrifício de vocês. Eu quero uma demonstração física. Me dê uma oferta, me dê um sacrifício de louvor. Aí um pega uma colheita, o outro pega a primícia do seu rebanho e a sua gordura. Deus recebe e fica feliz. O outro, Deus rejeita. E ele fala assim: eu rejeitei, Caim, a tua oferta, mas se tu fizesse certo, não teria eu aceito? Então, quando Deus nos entrega algo, Deus também tem uma forma de receber. Então, Deus não se sente louvado, adorado, só porque a gente louva e adora. Deus não tem que receber uma oferta nossa só porque a gente está ofertando. Deus não tem que se sentir adorado só porque nós estamos adorando. Ele fala: eu tenho uma forma correta de receber adoração, eu tenho uma forma correta de receber o louvor do meu povo, e se vocês fazem certo, vocês recebem um Deus que os outros não recebem. Abel recebeu um Deus que Caim não recebeu. Porque Deus está presente, mas a onipresença de Deus é para todos. Deus está presente aqui, mas presença manifesta é diferente de onipresença. Onipresença é a presença manifesta, é vento. Deus está presente, tem pessoas que ainda não sentiram a sua presença, mas os outros já estão sentindo o sopro do vento de Deus aqui nesse local. Por quê? Porque quando a gente se dispõe a entregar para Deus o que Deus pede da gente, ele se sente adorado. E quando ele se sente adorado, ele começa a soprar no meio do seu povo. Deus deu na Bíblia 613 mandamentos. Muitos de nós conhecemos o decálogo, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros é: não terás outros deuses acima de mim. Não adorarás imagem, não adorarás escultura. Por quê? Porque a linguagem do amor de Deus é a tua adoração. Se você quer agradar o teu Deus nessa noite, começa a louvar e adorar com canto, com riso, com glória a Deus, com aleluia, com palmas, com língua estranha, porque Deus está recebendo a adoração do seu povo. Quando nós adoramos, nós recebemos um Deus que ninguém recebe. E essa mulher cananeia nos ensina muita coisa sobre adoração. Nós lemos aqui no texto de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, e aqui eu quero, depois dessa introdução, deixa eu mergulhar aqui no texto para a gente entender esses ensinamentos, para abrir essa nossa conferência. Mateus 15 e 21 fala assim: e Jesus saindo daquele lugar. Qual lugar? A Bíblia, ela não deixa explícita de onde Jesus estava saindo, mas ela diz com quem Jesus estava. Nesse texto, o mais importante então, são as pessoas que estavam com Jesus. Jesus estava com líderes, com estudiosos, com líderes religiosos fariseus. Não apenas estava, mas estava tendo uma conversa conflituosa. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem ter lavado a mão. Então eles olharam para aquilo e começaram a questionar os usos e costumes daqueles que andavam com Jesus. Então Jesus está entre religiosos, em terra religiosa, debatendo sobre alguns conflitos. Aí o texto nos diz que Jesus cancela, Jesus para, Jesus interrompe uma conversa com líderes religiosos, dá as costas e vai até a terra dos gentios falar com uma mulher cananeia. É interessante isso aqui. Jesus está conversando doutrina com religiosos. E quando ele vê que não surte efeito esta conversa, ele dá as costas e vai até atrás de uma mulher que não é religiosa, que não está em terra de religioso, mas ele vai para lá, porque a mulher está falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus está dando atenção, Jesus está investindo tempo com pessoas que não reconhecem quem ele é. Aí ele dá as costas e vai em direção em alguém que está gritando, reconhecendo: Jesus, filho de Davi. Gente, propósito faz a gente mudar de rota. Às vezes a gente tem que parar de ir ao encontro de pessoas que nós queremos ajudar, para ir ao encontro de pessoas que querem a nossa ajuda. Porque por mais que a gente invista tempo com pessoas, existem pessoas que não querem ser ajudadas. Aí Jesus vai endereçar isso na nossa vida. Se essas pessoas não recebem o que eu coloquei em você, dá as costas. Veja, não é para ser mal educado, não é para você infringir, mas se eles não querem que você faça, não tem problema, dá as costas, porque lá tem uma mulher que está clamando pela tua presença.
Jesus está debatendo com homens que estão reclamando que os seus discípulos comem pão com mão suja. E lá tem uma mulher que fala: se a migalha do pão cair no chão, já é o bastante para a minha vida. Jesus vai ensinar a gente como lidar com pessoas que nós queremos ajudar, mas que não querem ser ajudados. Vocês não têm ideia como isso aqui, gente, tira a gente de tanta frustração em relacionamentos, mas principalmente no nosso ministério. Porque você entende que toda unção tem um destinatário. A unção que Deus derramou sobre a tua cabeça tem um público específico que espera ela. Então, quando a gente força, está num local que as pessoas não querem, nós não estamos errados e nem eles. Quer dizer que a gente não foi chamado um para o outro. E Jesus está ensinando isso aqui para a gente. Se você quer romper, se você quer alcançar quem eu te chamei para você alcançar, você tem que entender que a sua unção tem um destinatário específico. Eu sempre falo que igrejas que desenvolvem um trabalho diferente do nosso, e eu como pastor, pela graça de Deus, a gente lidera 180 igrejas lá em São Paulo, Assembleia de Deus. Eu sou de uma geração de uma transição de uma Assembleia de Deus. Meu pai é pastor, meus tios são pastores, meu irmão é pastor, minha irmã é pastora, meus primos são pastores, meus avós eram pastores, meus bisavós eram pastores. Eu sou totalmente pasteurizado. Eu vim de gerações e gerações de Assembleia de Deus, mas hoje eu tenho um desafio muito grande, que é a gente entender o tempo que nós estamos e a forma que Deus quer que a gente comunique para a igreja no tempo de hoje. E o mais difícil é a gente entender que a unção que Deus colocou na nossa igreja tem destinatários específicos, assim como a unção que Deus colocou em outras igrejas. Eu sempre falo para os membros da nossa igreja: não fala mal daquela igreja que faz o bloco de carnaval para evangelizar no carnaval, mas pastor, aquilo é um absurdo. Aí pergunta para a pessoa que foi alcançada no carnaval por eles. Sabe por que você reclama? Porque você não é o alvo da unção que Deus derramou sobre a vida deles. Então, quando a gente não é o alvo da unção de alguém, a gente vai estranhar e vai falar mal. Isso não tem nada de errado, só quer dizer que vocês não foram chamados uns para os outros. Então, Jesus está dando uma aula para cada um de nós, que é: quando você chega num local e as pessoas não recebem, vá para um local onde as pessoas desejam. Tem alguém que está esperando a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Tem alguém que está esperando o chamado que Deus colocou, o talento que Deus colocou. Existe algo dentro de você, mulher, que tem pessoas que estão esperando você abrir a tua boca, você fazer uma ligação, você mandar uma mensagem de texto, para que eles sejam alcançados pela palavra de Deus. Então, Jesus vai ensinar para a gente, não apenas nesse capítulo e nesse momento, mas existe um texto em Mateus capítulo 7, um pouco antes, que ele fala assim: não dê o que é sagrado aos cães, voltarão contra vocês para despedaçá-los. O que Jesus está falando é: se você tenta forçar a sua unção em alguém, você está provocando a sua própria perseguição. Jesus não culpa eles, Jesus está colocando você, falando: bem aqui, antes de você fazer um investimento em alguém, é o que Jesus está tratando aqui, você tem que discernir se essa pessoa sabe diferenciar o que é valioso ou não. Porque ele fala: não pegue o que é valioso e atire para os cães. Jesus não está chamando as pessoas de cachorro. Quando Jesus fala: eu não vou tirar o pão dessa mesa e dar para os cachorrinhos, ele não está chamando a mulher de cachorra. Jesus está fazendo um paralelo entre a atitude humana e a natureza de um animal. Na Bíblia, em vários locais ele fala isso: vocês são como ovelhas que eu colocarei em meus lobos. Vocês têm que ser prudentes como uma serpente e humilde como uma pomba. Então Jesus várias vezes pega características animais para atribuir uma lição e um entendimento sobre a personalidade humana. Então, quando ele fala que não atire o que é valioso para cachorro, o que ele está falando é: um cachorro, e quem tem cachorro sabe disso, o cachorro ele come uma ração, mas ele pega o teu chinelo e ele mastiga o teu chinelo. E se tiver um sofá, ele mastiga o sofá também. Chinelo é barato, sofá não, porque um cachorro não sabe discernir o que é valoroso. Ele não sabe discernir valor, então ele mastiga numa sola de sandália e ele também mastiga num sofá. E o que ele está falando é: já que essa pessoa não sabe discernir o que é valioso e o que não é, por que você está dando algo tão valioso para alguém que não sabe a diferença? Porque você sabe o quanto te custou para você chegar onde você chegou.
para você construir o que você construiu, para ter o ministério que você tem, a família que você tem. Você sabe o quanto doeu, o quanto foi duro você levantar o patrimônio que você tem. Então, antes de você fazer um investimento em alguém, é responsabilidade sua discernir se essa pessoa tem um mínimo de noção para saber o que é nobre e o que não é, o que é valioso e o que não é, o que vale a pena e o que não é. Porque se você continuar investindo, a culpa é tua. Você está caçando problema para se coçar. Não é isso que ele fala? Você está caçando sarna para se coçar. Jesus está falando, se vocês quiserem forçar a unção em alguém que não quer, vocês estão levantando a própria perseguição de vocês. Ele continua, não atire pérolas aos porcos. Pérola é algo que é criado dentro de uma ostra. Aqui vocês conhecem muito bem, porque nós estamos em um local onde existe uma vida aquática gigantesca. O que é uma pérola? É uma sujeira, é um grão de areia que entrou dentro de uma ostra. E aquilo começou a causar incômodo na ostra. Então ela libera cálcio para fazer como se fosse uma blindagem de cálcio para ficar lisinho e não incomodar tanto. Então, aquilo que ela cria com essa blindagem de cálcio porque foi incomodada, nós chamamos de pérola. Mas ela chamava de sujeira. A pérola é valiosa para nós, mas foi dolorosa para a ostra. Aí o que Jesus está falando é, não atire as suas pérolas aos porcos, porque demorou e doeu muito, incomodou muito você criar o que você tem. Só você sabe aquilo que tem valoroso dentro de você. Só você sabe a dor que custou. Só você sabe o trabalho que custou. Só você sabe o suor e o tempo que levou para você ter algo valioso. Foi muita dor e muito incômodo. Por que você está desperdiçando isso com pessoas que não sabem discernir o valor? Não atire as suas pérolas aos porcos, senão você estará causando a sua própria condenação. Por que você dá para alguém anos de dor e de investimento e essa pessoa não sabe valorizar o que você tem? Jesus está falando um pouco sobre isso. Então, Jesus aplica isso nesse momento. Ele está com religiosos que não recebem e não reconhecem que ele é. Ele falou assim, eu não vou perder tempo aqui não, eu estou tirando pérola para porco. Jesus não está chamando ele de porco, mas está falando, eles não valorizam o que eu tenho. Já que eles não valorizam, eu vou dar as costas para ele. E eu vou para a região de Tiro e de Sidom, porque lá tem uma mulher que já está clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Uma mulher cananeia, ela não era religiosa, pelo contrário, os cananeus eram politeístas, adoravam a Baal. Tinha o deus Moloque, de onde a gente fala de mulher, que eles entregavam em sacrifício crianças vivas. O que essa mulher conhece do Deus vivo? De onde é que ela tem referência do Deus de Israel? Porque quando Jesus entra, ela fala, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu imagino os discípulos que até depois rechaçaram, falando, bota ela de lado, falando, essa mulher em terra cananeia, quem ela é para querer citar uma adoração para Deus assim? Porque a nossa adoração é isso, a nossa adoração apaga o nosso passado. Não julga de onde eu vim, mas olha para a minha adoração. Essa mulher está falando, eu reconheço quem é este homem, eu sei de onde veio esse homem, eu sei o que esse homem representa. Então, ao adorar Jesus dessa forma, ela está reconhecendo, ela está valorizando. Isso aqui é louvor. Louvor é você entregar para Jesus e para Deus aquilo que é de respeito a Ele. Eu sei o teu poder, Senhor. Eu sei que tudo tu podes. Eu sei que nada é impossível para ti. Quando nós cantamos e falamos isso, nós estamos valorizando, porque nós reconhecemos aquilo que Deus tem. Só que essa mulher vai além. Mulheres, olha a dinâmica da fé e da adoração desta mulher. Porque ela fala assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela primeiro louva, depois que ela pede. Não é esperta isso? Ela chega e fala, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, mas tenha misericórdia, porque eu tenho uma filha que está muito endemoniada. Nós temos que aprender com essa mulher cananeia. Ela primeiro louva e depois pede, porque tem gente que só louva depois que Deus respondeu o seu pedido. Será que você pode adorar a Deus antes dele falar qualquer coisa? Será que a gente pode entregar para o Senhor nessa noite e durante essa conferência o louvor que lhe é devido, independente da resposta que ele pode dar para a gente? Existe gente que só vai para a igreja, que só oferta, que só levanta a mão depois de alguma coisa acontecer. Deus está provocando a gente com a fé dessa mulher cananeia, falando,
Será que tem alguém que pode me adorar? Será que alguém que pode me entregar um louvor nessa noite antes de pedir qualquer coisa? E aí, o louvor e a fé dessa mulher passa por uma série de testes. Olha o primeiro teste aqui. Jesus não responde palavra, versículo 23. Mas lá no versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. No versículo 23, Jesus não responde palavra. E no 28, o que ele responde? Mulher, grande é a tua fé. No versículo 23, Jesus fica calado. Mas no versículo 28, ele abre a boca e diz: mulher, grande é a tua fé. Muitos não chegam no versículo 28 porque não resistem ao versículo 23. No versículo 23 é onde muita gente para. É quando as pessoas vêm na igreja e fazem um propósito. E plantam uma semente financeira, plantam uma semente de tempo, faz um jejum, faz uma campanha e Jesus não fala nada. Essas pessoas não voltam mais para a igreja, elas desistem da campanha, desistem da semente. Por quê? Porque antes de chegar no 28, tem o 24, tem o 25, tem o 26, tem o 27 e o 28. Não deixe o silêncio parar a tua fé, porque no versículo 28 Deus vai abrir a boca e Deus vai recompensar a fé daqueles que resistem e insistem. Porque para Deus, silêncio não é rejeição, é avaliação. Jesus está avaliando para ver se a tua fé para no silêncio. Você entende isso? Silêncio para Deus é teste. É o teste que reprova curioso e aprova comprometido. Porque muita gente entra na igreja, eu vou dar e vou ver o que vai acontecer. Curioso. Deus não se importa com curioso. Deus fica calado para ver. Será que eu arranco ele da curiosidade do meu poder para trazer ele para o compromisso da minha presença? Deus não quer abençoar curioso. Deus quer abençoar comprometido. E comprometido não é aquele que se cala, que desiste no primeiro silêncio. Muitas coisas que a gente faz para Deus, ele fica... Vou ver se ele continua aguentando. Eu vou ver se a fé dele só se mantém de pé e acesa. Se tiver resposta, será que a sua fé aguenta o silêncio? Será que vai aguentar alguns capítulos? E eu não sei qual capítulo você está, mas eu só sei que aqueles que aguentam o silêncio do 23 vão ouvir a recompensa do 28. Grande é a tua fé. Não seja um curioso, seja uma pessoa comprometida. A tua fé tem que sobreviver, o versículo 24, 25, 26 e 27, para receber a recompensa do versículo 28. Então, Jesus não vai responder palavra, mas ele responde com ação. Porque quem adora e completa a sua linguagem de amor, recebe também retribuição. E geralmente o amor não é um amor expresso com a boca apenas, mas com ações. O amor de Deus por você sempre vai compelir Deus a fazer alguma coisa a seu respeito. Então, se Deus não falou nada, não se preocupe. Ele vai fazer alguma coisa. E o que ele fizer já é o bastante para poder completar aquilo que você espera ouvir. Ela vai e pergunta. E Jesus não responde palavra. Aí entram os discípulos. Os discípulos são curiosos. Porque os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, despacha essa mulher. Manda ela embora, porque ela vem correndo atrás de nós. Que audácia. Eu não ouvi ela falando Pedro, Tiago, André, Bartolomeu. Ela não falou, ela falou Jesus. Então veja que às vezes, quem atrapalha é quem está perto de Jesus. E eu dou glória a Deus pelos líderes e pastores que vocês têm aqui nesse local. Porque isso aqui está apontando para líderes e pastores. Tem muita gente que só porque é próximo, íntimo de Jesus, acha que as pessoas vêm para a igreja, vêm para a presença dele por causa delas. Você não veio hoje por causa do pastor Léo, pastor André. Você não veio por causa da pastora Nayane, da pastora Raquel. Você veio aqui porque a presença do Senhor está aqui através do seu Santo Espírito. Só que existem pessoas que estão atribuindo a si aquilo que Deus está fazendo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque pastor não é intermediador entre os crentes e Jesus. Nós somos servos e facilitadores. Se você quer saber sobre Jesus, eu te falo. Se você quer ir até Jesus, eu te conduzo. Mas não é em mim que você vai encontrar esperança. Só que às vezes existem pessoas no meio que atrapalham o acesso. Pastor, não deveria ser assim. Concordo. Mas por que Deus permite isso? Porque Deus nos ensina, gente, com bons exemplos que a gente tem que compartilhar, mas com péssimos exemplos que a gente tem que rejeitar. Quando Deus pega Moisés, que está crescendo como um príncipe no Egito, e fala: você vai ser pastor que vai libertar meu povo. Ele tem um incidente com um soldado
egípcio que está maltratando um judeu, ele intervém de maneira tão enérgica que ele mata o camarada. Aí ele sai fugido para o meio do deserto. No deserto, ele tem o primeiro contato com o pastor na Bíblia. Porque o texto falava que naquele deserto, as filhas de Jetro vinham pegar água em um poço. E os pastores que ali estavam contendiam com as moças, para que elas não bebessem da água. Então Deus queria fazer de Moisés um pastor, mas o primeiro contato que ele teve com o pastor, era pastor que não deixava a ovelha ter acesso à água. Então o que Deus nos ensina? Ele nos ensina com bons exemplos que a gente tem que repetir, mas com péssimos exemplos que a gente tem que evitar. O primeiro contato de pastor que Moisés teve era com pastor ruim, de pastor que não dava água para as pessoas que estavam necessitadas. Eu dou glória a Deus, porque aqui nós temos um poço que jorra água, e vocês têm líderes e pastores que indicam vocês para o caminho de beber. Mas esse aqui é um grande desafio, não apenas de crentes difíceis e líderes difíceis, mas eu dou glória a Deus, porque aqui também tem um exemplo de uma mulher de fé que não é mimimi. Em um tempo onde pessoas não resistem ao silêncio, onde pessoas não conseguem ficar sentadas e confrontadas pela palavra, porque elas entendem que a igreja é o lugar delas acharem o que elas querem e desejam, e não daquilo que Deus quer fazer através da sua palavra na vida delas. Essa mulher nos ensina uma fé que nós precisamos cultivar nos dias de hoje. Qual é? É uma fé que resiste e permanece, mesmo quando a gente ouve coisas que nós não gostamos de ouvir. Porque ela vem e Jesus não fala nada. Jesus fica em silêncio. Aí depois de ficar em silêncio, vem os intermediários, despacha a mulher. E aí quando Jesus finalmente abre a boca para falar, olha a resposta dura que Jesus dá para essa mulher. Versículo 24. Querida, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que Jesus está falando? A minha unção não tem você como destinatária. O meu azeite não tem você como público-alvo. Minha pergunta, amigo, é difícil ouvir uma palavra dura às vezes do pastor. Agora ouvir isso aqui da boca de Jesus. Qual é a fé que resistiria a esse tipo de palavra? Qual é a fé que resistiria a esse tipo de confronto? Qual é a fé que resistiria a esse tipo de objeção? E aí o meu questionamento para a gente começar a pensar e meditar durante esses dias de Conferência Curadas é: o que você faz, mulher, homem, família, quando você ouve da boca de Deus algo que você não gosta? Qual é a nossa postura quando nós ouvimos da parte de Deus, de um homem de Deus, algo que nós não desejamos ouvir? Porque essa mulher, gente, ela louvou. Pastor, eu fui para a campanha, eu dei a minha oferta de gratidão, eu dei a minha oferta de fé, eu participei da compra do terreno, eu entrei no projeto, eu evangelizei, eu sou crente, eu estou em comunhão, e mesmo assim a resposta foi negativa. O que nós fazemos depois do não de Deus? É só a gente ler o texto, porque Jesus falou assim: ei querida, eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aí depois de Jesus falar isso no versículo 24, olha a postura que a gente tem que ter no versículo 25. E a mulher veio e o adorou de joelhos. Ao ouvir o não de Jesus, ela não desistiu, gente. Ela insistiu e foi além. Ela intensificou a adoração. Que lição eu tomo isso? Pastor, Deus não respondeu. Eu não sinto que tem alguma coisa nisso. Intensifica. Faz mais. Ora mais, adora mais, entrega mais, oferta mais, se consagra mais, se santifica mais, se separa mais. Quando nós não estamos ouvindo a resposta desejada, não é para a gente desistir. E eu vou além, não é nem só para insistir. Deus nos chama na Conferência Curadas, mulheres, intensifiquem a adoração e a busca, aumente o glória a Deus e o aleluia, aumente a entrega, aumente o seu compromisso. Porque eu não adoro só quando Deus diz sim, eu adoro quando Ele diz não. E quando Ele diz não, eu aumento a minha adoração. Eu não adoro a Deus só quando Ele me dá algo, eu adoro a Deus quando Ele me tira algo também. Aí você para, pastor, já basta, né? Está duro demais. A mulher se ajoelha, intensifica, aí você acha que resolveu, né, pastor? Piorou.
Quando a mulher se ajoelha, intensifica a adoração, olha o que Jesus fala no versículo 26. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E eu louvo a Deus pela sagacidade da mulher cananeia. Essa mulher tem muito a que ensinar a nós, mulheres e homens aqui. Porque quando Jesus fala, eu não vou tirar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí a resposta da mulher, ele fala assim, não é certo eu fazer isso. Sabe qual é a resposta da mulher? É certo sim, Jesus. Está aqui o texto, versículo 26. É certo sim, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. O que ela está falando é, Senhor, é certo sim, sabe por quê? Porque eu não estou implorando por pão, eu só quero as migalhas. Meus irmãos, as migalhas de Deus já são bastante para você sair daqui curado. As migalhas que caem da mesa do Senhor já são bastante para transformar a família de vocês. A sagacidade dessa mulher é maravilhosa, porque ela entendeu, ela fala, Senhor, Tu é o Deus do superabundante, Tu é o Deus do mais do que necessário. Eu não quero que Tu tire da boca deles para colocar na minha boca. Tu não precisa arrancar deles, Tu não precisa falir eles para você fazer crescer. Tu consegue dar pão para eles e me dar sobra. Eu não quero o que está na boca dos outros, eu quero apenas a pequena parte, só a migalha já é o bastante para eu receber a minha cura, para que a minha filha seja curada. Deus não precisa tirar de ninguém para prosperar o que está acontecendo aqui. Deus não precisa arrancar da boca de ninguém, porque Deus tem mais do que necessário para a sua vida nessa noite. Mas se você entende que apenas uma migalha já faz toda a diferença, saia daqui e fala, Senhor, me dá só a migalha. Me dá só a migalha, Senhor. Não precisa fazer o que Tu fez naquela pessoa, não precisa fazer, eu só quero a minha migalha, a migalha de Jesus. Já é o bastante para a gente sair curado. Tem alguém que crê nesta palavra aqui? Aí Jesus responde, uau, está vendo? Gente, a gente tem que ter a perseverança de intensificar no meio de rejeição, porque aqui Jesus não está rejeitando, Jesus está testando. Ele quer saber quem tem fé casual e fé comprometida. Por isso que ele passa. Essa frase é maravilhosa. O teste da fé é esse. Ele reprova curioso e aprova comprometido. Você não veio aqui essa noite só falar, eu vou ver se Deus me der. Se Deus me der, amém. Se não me der, não. Intensifica o teu louvor. Que amanhã dê mais glória a Deus. Amanhã vem mais cedo, venha mais fervoroso. Venha consagrado, leia a tua palavra. Ora essa madrugada. Busque mais, porque Deus tem pão para essa igreja. Se a migalha já faz a diferença, imagina o banquete completo. Aí Jesus, ao ver isso, ele responde assim, uau, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, diz o texto, a sua filha foi curada. Meus irmãos, a adoração é uma disciplina, e quem desiste rápido não recebe os frutos da sua execução. Nesse primeiro dia, com uma palavra simples, mas direcionada ao seu coração, que Deus manda dizer através do seu Espírito, e me compele a compartilhar isso a vocês, irmãs, intensifique a adoração de vocês. Porque só as migalhas, só o pó que cair daquilo, já vai ser o bastante para a sua vida. Adoração é resistência. Quando o cenário está contrário, quando tudo parece que não vai dar certo, ele fala, a tua adoração não recua, a adoração insiste, a adoração persiste, até ver os frutos do seu trabalho. Porque se você quer sentir o vento de Deus, você tem que esperar o vento soprar. Pode tocar bem baixinho alguém no teclado, para a gente finalizar daqui a pouco, que eu quero já, como eu falo lá em São José, eu quero pousar esse avião aqui, na terra da nossa Embraer, não sei se é a Késia que vai louvar ao Senhor. A gente canta às vezes, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. De fato, Deus não rejeita quem ora, mas Ele só amadurece quem insiste. Deus está trazendo para falar assim, mulheres curadas ou que querem cura, são aquelas que não desistem no primeiro silêncio, que não desistem no primeiro não, que não desistem na primeira porta na cara. Pelo contrário, insistem, mas vai além. Aumenta. Não só insista não, invista mais.
intensifique mais. E o aprendizado que eu tiro dessa mulher para a minha vida e para a vida de vocês, minhas irmãs, é que existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer moldar em você. Só que o moldar de Deus não é confortável. Deus não está apenas interessado em atender a nossa oração, mas em moldar o nosso caráter. Então essa história não é sobre a cura da filha dessa mulher, é sobre a fé dela. Ela veio pedindo a cura da filha, mas Jesus queria moldar a fé dela. Então a forma como Jesus escolheu testar, provocar, confrontar, foi para que ela saísse dali não humilhada, porque ela chegou humilhada, ela chegou entristecida, mas ela saiu feliz com a sua resposta. Então você entende que às vezes existem coisas que Deus, para fazer na nossa vida, Ele não vai usar conforto, porque existem coisas que o conforto não extrai da sua vida e da sua fé, só o confronto. Então às vezes é difícil a gente entender. Eu fui para a conferência e olha, eu queria aquela palavra para minha fé sair inflada. Eu queria sair surfando no azeite, pastor. Só que parece que só foi confronto. Sabe por quê? Porque Ele quer moldar a tua fé. E uma fé moldada não é aquela que sai com a sua própria cura, mas é aquela que fala: a minha filha lá vai ser curada, os meus filhos no Brasil, meus familiares, o meu esposo, a minha esposa. Você entende que uma fé grande, uma fé confrontada, uma fé moldada tem o poder de trazer a cura para pessoas que nem neste ambiente aqui estão. Então existiam coisas que estavam enterradas dentro dela, que só seriam reveladas através do confronto. Tem coisas que o conforto não te dá, só o confronto. Então ela chega ferida, ignorada e humilhada, e ela sai restaurada, elogiada e transformada. Que ela descobriu que o local onde Deus viu da fé dela. Essa conferência, antes de curar o corpo, antes de curar da doença, antes de curar de algo, Ele quer curar a tua fé. Existe fé ferida aqui nesse meio. E eu não sei qual a história, que não precisa dizer. Mas o que eu quero falar para você é que existe um banquete já posto aqui nesse local. Ai, pastor, quer dizer que eu só vou ser curado quando eu comer daquele pão? Não, só as migalhas. Você entende isso? A tua fé não determina apenas o que Deus faz, mas a forma como Ele faz. Então não queira comer do croissant do céu, porque às vezes para chegar no croissant é difícil. Fala assim: Senhor, só migalha já basta. Só migalha. A tua fé vai determinar a forma que Deus trabalha na sua vida. Jairo chega até Jesus e fala assim: Senhor, volta para minha casa porque a minha filha morreu. Mas se tu for lá em casa, se tu tocar na minha filha, se tu orar por ela, ela vai ressuscitar. E Jesus fala: ok, vamos lá para tua casa. Aí Jesus está indo para a casa de Jairo. Aparece uma mulher com fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue fala assim: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela vai e toca, e ela recebe a cura. Jairo fala assim: vai na minha casa, porque se tu tocar na minha filha, ela recebe cura. A mulher fala: eu não preciso nem tocar Jesus, só preciso tocar o que toca ele. Jairo falou com Jesus. A mulher nem com Jesus falou, a mulher falou para si: se eu apenas tocar a orla das tuas vestes. Jesus deu cura para ambos. O centurião foi a mesma coisa. Ó, meu servo está lá. Vamos lá então. Ele fez a mesma proposta que Jairo: vamos lá na casa. Não precisa ir na casa não, porque eu já entendi. Eu também sou um homem debaixo de autoridade. Eu sou um centurião. Eu tenho 100 soldados ao meu serviço. Se eu mando o soldado ir, ele vai. Tu tem autoridade sobre doença. Se tu mandar a doença ir, ela também vai. Basta uma palavra da tua boca. Nunca vi fé tão grande em Israel. As 3 curas aconteceram. As 3 curas foram atribuídas à fé, mas a forma foi completamente diferente. Uma, Jesus teve que tocar. A outra tocou o que tocava Jesus. E a outra, Jesus teve que tocar em nada. A cura aconteceu. A tua fé não determina apenas o que Deus faz, mas a forma como Ele faz. Não queira comer do croissant. Basta as migalhas. Peça pelas migalhas. Não é mendigar. Quando a gente pede pelas migalhas, na verdade a gente está adorando. Porque o que eu estou falando é: Senhor, só o pó do que tu tem já resolve o meu problema. Eu não quero que tu arranque dos outros, eu quero o pó. Eu quero o mínimo. Deixa eu falar uma coisa para você. A poeira daquilo que Deus tem transforma a tua vida por completo. Se você tem fé,
para a poeira e para o pó, para a migalha, tenha certeza que isso vai ser a forma como Deus vai te usar. Existe cura nessa conferência. Quando Jesus se calou, a mulher intensificou a sua adoração. Quando Jesus falou, a filha foi curada. Quando Jesus se calou, ele provou a fé dela. Quando Jesus falou, ele recompensou a fé dela. Você pode ficar de pé comigo nesse instante, com permissão do pastor? O que Deus coloca no meu coração essa é uma conferência onde o Espírito vai trabalhar para que você entenda que Ele age quando nós aprendemos a intensificar em meio às dificuldades. Pastor, há tanto tempo que eu peço por algo que eu já desisti. Dobra o teu pedido, dobra a tua busca. Quando ela ouviu o silêncio de Jesus, o que ela fez? Ela intensificou, ela se ajoelhou e falou: Senhor, me ajuda. Aí Jesus falou: mas eu não fui chamado para você. Eu não vou tirar o pão da mesa dos meninos, dos filhos e dar para os cachorrinhos. Senhor, eu não quero o pão dos filhos. Eu quero só a migalha deles. Eu oro para Deus assim: Senhor, eu não sei o que tu quer fazer no Brasil. Eu não sei qual igreja tu quer usar. Mas se tu me der a migalha, eu já ficarei feliz. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando aqui? Uma pequena parte, que muitos vão chamar de significante, é o que é necessário para transformar a sua vida. Com a permissão do pastor, se puder, se você estiver com a sua família, se sentir a vontade de fazer isso, eu sei, pegue a mão da pessoa do seu lado. Por quê? Eu quero ministrar algo, uma oração junto com você. Você vai fazer que nem essa mãe. Nós vamos fazer uma oração, e ao clamar nessa oração, não peça milagre para você, peça cura para a pessoa do seu lado. Ela não foi lá para pedir para ela, foi pedir para a filha. O centurião não foi pedir para si, foi pedir para o servo. E esses foram os que receberam o maior elogio de fé que sai da boca de Jesus. Mulher, grande é a tua fé. Centurião, fé igual a tua, grande, não vi nem em Israel. Existe algo poderoso quando nós entramos em concordância como igreja, mas pedimos cura, intervenção, toque. Quando a gente pede uma migalha para a pessoa que está no nosso lado, antes de Deus derramar a cura sobre a tua vida, quem sabe Ele vai te usar como um canal de cura primeiro, porque a fé nunca foi egoísta. Fé é aquela que entende a necessidade dos outros. Fé é aquela que entende que outros precisam daquilo que talvez você quer. Porque às vezes é assim, a gente está pedindo e Deus fala assim: ora por ele, porque eu vou curar. Mas tu fala: mas pastor, mas Senhor, eu que estou precisando de um toque de cura. Então Deus está falando: primeiro seja para alguém aquilo que você quer que eu seja para você. E eu tenho certeza que esse momento de concordância, esse ambiente de concordância, esse ambiente onde nós buscamos algo para o outro, vai modificar, vai crescer, vai transformar, vai provocar a nossa fé a ser acrescida e majorada. Feche o seu olho onde você está. Senhor, nós estamos te buscando depois de ouvir a primeira sessão dessa conferência que se estende pelos próximos dias. Mas Senhor, eu quero te agradecer primeiro pelo alimento que tu nos deu hoje. Para muitos foi insignificante, ok, migalha já é o bastante. Que nós possamos entender que nós temos um chamado específico para algumas pessoas. Tu nos ensinou: eu não vou gastar a minha unção e o meu azeite por pessoas que não têm apetite pelo meu azeite. Se ele não tem o apetite pelo meu azeite, eu vou buscar quem tem, quem me recebe, quem me deseja, quem é o destinatário daquilo que eu fui chamado. Tu nos ensina isso. Tu vai até uma mulher que te clama, uma mulher que te pede, e tu testa a fé dela. Quem sabe, Senhor, essa ministração veio de encontro e encaixou com a vida de alguém. Pessoas que vieram aqui e falaram: essa sou eu. Eu estava quase desistindo. Agora, pastor, eu vou intensificar, porque eu entendi. Deus está testando no silêncio. O silêncio de Deus não é rejeição para o teu pedido, mas é um teste para ver se a tua fé vai além do versículo 23, porque existe um elogio da tua fé no versículo 28. Mulher, grande é a tua fé. Se você continuar, se você insistir, se você persistir, se você intensificar, você vai ouvir da boca de Deus: grande é a tua fé, seja conforme você pediu. Nós te pedimos, Senhor, pelas irmãs que estão aqui nesse ambiente. Eu peço pelo pastor Léo, pela sua família, pela Raquel, Senhor, pelos seus 6 filhos.
Eu te peço, Senhor, pela minha esposa, pela Sofia. Eu te peço, Senhor, pelo pastor Rogério, pela Suênia, Senhor. Eu te peço pelos meus irmãos que estão aqui em cima. Eu não venho aqui hoje para pedir para mim, Senhor. Dá para eles, Senhor, nem que seja uma migalha, porque a migalha do teu poder já é o bastante para transformar as nossas vidas. Recebe a nossa adoração, Senhor. Alcança, usa, Senhor, a minha fé para transformar a minha casa, para transformar São José dos Campos, para transformar Rhode Island, Senhor, Newport, Senhor, para transformar todos aqueles que convivem conosco, Senhor. Não tira da boca dos outros, Senhor. Os outros não precisam morrer de fome para que eu seja alimentado. Os outros não precisam ser humilhados para que eu seja exaltado. Os outros não têm que fechar para que tu possa me fazer crescer. Não, eu não quero o pão deles dá para eles. Mas derrama sobre a nossa conferência, Senhor, as tuas migalhas. Faz cair sobre cada um de nós as tuas migalhas, porque ela já é o bastante, Senhor, para trazer cura para os nossos queridos, para os próximos. Eu ministro cura sobre a vida das irmãs. Eu ministro, Senhor, transformação na vida das irmãs. Eu ministro um novo tempo na vida dessas irmãs a partir de hoje, Senhor. Tu irás ministrar o nosso coração enquanto nós louvamos e cantamos agora, nesse instante, Senhor. Tu vai ministrando e tocando ao coração das pessoas, Senhor. Toca, Senhor. Entra, Senhor. Cura, Senhor. Isso, cura, Senhor. Vai lá na casa, Deus. Vai lá na casa. Vai lá no Brasil. Tem aquela pessoa que está precisando de Ti. Vai lá, Senhor. Alcança. Eu tenho fé que Tu podes, Senhor. Uma pequena palavra da tua boca já é a diferença, já faz toda a diferença, Senhor. Vem ministrando os nossos corações. A gente precisa Chorababas. está falando. Chorababas, cantarabas. Quando ele fica em silêncio, Entra, Senhor. é porque está trabalhando. Cai sobre nós as tuas migalhas, Senhor. Cai as tuas migalhas, Senhor. Basta somente Recebe essa adoração. o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então Louva a igreja. simplesmente louva. Tá chorando? Pode louvar. Tá chorando, louva. Intensifica, aumenta. Precisando, louva. Continue, não desiste. Tá sofrendo, louva. Vai em frente e prossiga. Seu louvor. Abra sua boca. Deus vai na frente e abrindo Caminho. ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Igreja, Deus coloca no meu coração e esses insights espirituais, quem sabe é aquilo que vai fazer você chegar à meta que Deus precisa. Deus coloca no meu coração durante essa conferência, escolha 2 ou 3 irmãs e fala assim: vou orar por você. Não pergunte, só fala: Deus colocou no meu coração, assim como Ele colocou no meu coração e eu transmito para você. As irmãs que Deus colocou no seu coração, acabado aqui, você vai mandar uma mensagem. Vai falar assim: durante essa conferência, eu vou pedir cura para mim, óbvio, mas deixa eu falar uma coisa, eu vou pedir para você também. Eu vou orar por você. Deus colocou a sua imagem, o seu rosto, a sua feição no meu coração. Mande um zap, mande uma mensagem depois para essa pessoa, um iMessage, falando assim: durante essa conferência, Deus, provocado pelo pastor André, Deus colocou para que eu orasse por você. Conte com a minha oração,
conte com a minha intercessão. Meus irmãos, existe algo extraordinário quando nós buscamos a Deus, acionamos a nossa fé em prol de outra pessoa. Lembre-se disso. As fés que não apenas foram apreciadas por Jesus, mas foram quantificadas. Foram de pessoas que não pediram para si. Foram pessoas que tinham endereçadas outras pessoas em mente. Seja um servo, seja um amigo, seja pastora, seja um irmão, seja um filho. Seja, Deus tem poder para transformar a vida desta pessoa através da tua fé. A tua fé vai trazer restauração para alguém que talvez nem sabe que está acontecendo essa conferência Curadas, mas a cura vai chegar naquele local debaixo do poder e da autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Deus só é extraída por mulheres que têm uma fé que insiste, que persiste e que intensifica. Fé não para, fé não desiste, fé só cresce e só avança. Guarde isso no seu coração. Deus tem cura para essa igreja nesses dias, e você ficará maravilhado com aquilo que Ele vai fazer na sua casa. Se você recebe esta palavra, dê um glória a Deus aí onde você está. Nós ficaremos os próximos dias, a minha esposa aqui amanhã, vou passar para o pastor, mas crie expectativa, e quem sabe você volta para sua casa hoje, e a cura que você ouviu na casa dessa mulher vai ser aquela que vai ser recebida na sua casa. Você que tem fé para crer nisso, seja feita conforme a fé de vocês. Deus abençoe. Eu passo a pastora aqui. Quem foi abençoado por essa palavra? Eu quero chamar a pastora Nayane aqui. Irmãos, pastor André, pastora Nayane, nós estamos muito honrados com a presença de vocês. Gente, é aniversário de casamento deles ontem. Essa família linda. Dá uma glória aí, pastora Nayane. Glória! Eles poderiam estar em Dubai, em Paris, em Fortaleza, mas eles renunciaram sua festa, sua comemoração de casamento para estar aqui na conferência conosco. Nós estamos muito honrados, viu? Foi um presente de Deus ter vocês aqui conosco. E nós temos uma cultura aqui, pastor. Na Getsemane Church, nós temos uma cultura aqui no aniversário de casamento. Tem uma declaração de amor do Senhor para ela e da ela para o Senhor. O Senhor pode fazer assim ao vivo aqui agora, assim. Já está na live, já está tirando foto. Tá com o Senhor agora. Que medo, gente. É fácil se declarar para Deus. Para nossa mulher é difícil. Meu coração por tigela. Que nem o quê? Irmãos, vem aqui, meu amor, abraça aqui. A Nayane é uma pessoa muito especial. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que quando Deus une a gente com aquela pessoa que vai cumprir o nosso propósito, nós somos potencializados. Eu sei do chamado que Deus tinha para a minha vida, sempre criei nisso, mas só fui entender a dimensão e o alcance dele depois que eu conheci a Nayane. A Nayane, ela vem preencher, que nem a palavra de Deus fala isso, que Adão e Eva é feita da costela de Adão, então o que falta em Adão ele só encontra em Eva. Não é verdade? Por quê? Porque Deus tirou dele e botou nela. Então, para que ele seja completo nesse sentido, ele precisa estar com ela junto. Então, a Nayane, ela não é só a minha costela, não. Ela é o meu crânio, ela é tudo que eu tenho. E Deus colocou essa mulher do meu lado, não apenas para a gente viver uma história de amor, mas uma história de propósito. Deus não une pessoas em matrimônio, mas em missões. E você completa, meu amor, a minha missão, a minha vida. Você me deu 4 lindos filhos. E eu quero declarar diante de todos esses amigos que eu te amarei na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Amém, igreja? Posso beijar a noiva? Ela é melhor do que eu nisso, porque ela teve tempo para pensar. Não. Depois dessa, o que eu vou falar, minha gente? A paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui. Amanhã vamos ministrar a palavra do Senhor.
Mas, meu amor, esse homem maravilhoso, meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Eu sei que eu cheguei, né, tô ali quietinha, mas pensa num casal totalmente diferente um do outro. Eu ministro muito sobre isso, né? Amanhã eu vou contar um pouco do nosso testemunho. Mas o pastor André falou um pouco aqui. Ele vem de uma família onde o pai é pastor-presidente, o vô é pastor-presidente. O vô dele foi o primeiro fundador do primeiro Instituto Bíblico do Brasil, né? Ele vem de uma família tradicional, assembleiana. E eu sou, né? Ele tem um legado maravilhoso da Assembleia de Deus. E Naná, qual é o seu legado? Neta do Jurandir, da borracharia de Xerém. Pensa em duas pessoas totalmente diferentes. Eu sou furacão. Ele é isso daqui, calmaria. Eu chego gritando, ele vem com aquela paz. Mas o Senhor me deu esse homem, esse presente de Deus, que trouxe equilíbrio para a minha vida. Não é tão bom quando Deus traz equilíbrio para a gente? Ele é o equilíbrio. E eu quero te agradecer, amor, por tudo que você representa, por tudo que você é. Esse homem fino, discreto e elegante, cheio de amor no coração. E obrigada, porque você me deu 4 filhos lindos. Você me ama. E o lindo do André é aquilo que ele é no púlpito. Ela está enfiando... Ô, minha filha, um momento tão romântico. Você está enfiando o dedo dentro do nariz do teu pai. O que ele é no púlpito, ele é dentro de casa. Um homem de Deus. Um homem que me respeita, me ama, me honra. E eu só tenho que agradecer. E por você, meu amor. Por você, eu vou até num jogo de basquete. Porque eu te amo e farei isso outras vezes, tantas outras vezes, para te fazer feliz. Porque o que importa é o seu sorrisão no rosto. Não vou cantar, tá bom? Porque lá na igreja eu canto, né? Para ele, mas eu não canto nada. Vou guardar isso para no chuveiro eu canto para você, tá bom? Mas obrigada e amanhã nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês.